Exato. O DNA da empresa é sempre inovador desde sempre, né? Já foi uma das nossas campanhas. E quando a gente olha para tudo que a gente trouxe, olha para uma geração que foi lançada lá nos anos 80, que hoje ainda tem serviços e produtos que estão vivos e atuais. Ah, cuidar da marca, o tradicionalismo dela, a essência dela, ela está muito associado a gente ser líder de mercado. O mercado sempre espera que a gente traga algo de novo. Então, a gente cuida muito do que é tradicional, o valor que a gente tem da marca. O cliente não compra apenas produto, ele compra tudo o que tem por trás da marca. E precisa estar muito claro, seja para o público interno, mas para o público externo, os nossos clientes, quais são os nossos valores da marca. Então, esses valores, eles fazem parte, nos auxiliam nessa comunicação quando a gente fala do tradicional. Agora, a inovação, ela sempre permeou, seja numa comunicação, seja em trazer um produto com diferencial, seja apresentar inovações. E quando a gente fala de não perder a essência, eu geralmente, e eu escutei isso já algumas vezes, eu não olho ao meu lado, eu olho para onde eu quero chegar. Então, eu olho para marcas fora do nosso segmento. O que aquela marca faz de melhor? O que eu posso pegar daquela comunicação e trazer? Mas algo que você não vai ver nas nossas comunicações, assim, se tivesse um senão, você não vai ver nas nossas comunicações comunicar a qualquer custo. A nossa comunicação vai estar sempre alinhada ao propósito. Se nós tivermos um determinado veículo, ela está alinhada a algum propósito, alguma estratégia comercial, alguma estratégia a longo prazo, o que eu quero ser em 2030, o que eu quero ser em 2050, ela vai estar associada. Comunicação a qualquer custo, isso não vai acontecer. Então, o nosso tradicionalismo, assim, quando fala de comunicação, está em respeitar os nossos valores e não comunicar a qualquer custo. Claro que tudo é uma questão de fazer, medir, porque se eu não tiver essa medição, eu não consigo também continuar com essa comunicação. Eu acredito que é uma das dificuldades que a gente tem hoje como marketing, fazer essa medição, principalmente quando a gente fala em B2B. Eu preciso alinhar a minha comunicação ao propósito, eu preciso medir ela, porque com essa medição e tendo certeza que ela está alinhada com o propósito, eu consigo ousar. E eu brinco muito internamente, é uma piada interna que a gente tem, é que a oportunidade, e agora já não é mais interna, né? A oportunidade que a gente tem de fazer algo novo é que se ela deu muito certo, o nosso planejamento estratégico funcionou. Nosso planejamento de comunicação, nosso cronograma, tudo funcionou. Se ela não deu certo, era uma POC, era um teste. Então, assim, ousar fazer algo diferente é permitido mesmo nas empresas mais tradicionais. Então, Marco Polo ou Volare ou todas as marcas da nossa casa de marcas, não vai ter comunicação a qualquer custo. Não vai ter impulsionamento atrás de um clique, se não tiver associado ao propósito. O Brasil está cada vez mais premiado globalmente, né? Com a publicidade, com as ações. E eu acho que a vinda da inteligência artificial, a parte de tornar ela cada vez mais digital, é muito saudável, porque a gente ganha um tempo e a gente tem que estar, né, sempre em movimento, e esse movimento permite que cada vez mais pessoas venham para a nossa área, que é uma área era uma área muito pequena. Pensa, há 20 anos atrás, eu brinco muito que, infelizmente, há 20 anos atrás, quando eu pensava em fazer marketing, eu imaginava folheto do mercado de compras da semana. Não tinha, assim, eu mesma não tinha conhecimento do tamanho, né, o quanto o marketing abrange. E ele passou por essa transformação. Mas é importante, quando a gente fala, né, da Marco Polo, das marcas, uma empresa global, eu preciso me adaptar muito à cultura local. Nós temos um lançamento agora, que vai acontecer na Austrália, e ainda existe muita comunicação offline. Muita comunicação. Então, existe investimento lá nas mídias digitais, mas ainda é o jornal, é o panfleto, o folder. Hoje, aqui no Brasil, a gente já nem tem mais o folder, né? O catálogo existe, claro, de formato digital, e ele virou um formato e-book, ele ganhou toda uma estrutura que antes não tinha, que era um livro que a gente precisava fazer impressão. Mas ainda tem países que usam o offline de uma forma muito intensa. Então, quando fala de investimento, ainda tem muito as revistas, a produção de fotos, o analógico ainda existe muito.
Eu acho que o Brasil consome muito do digital. A gente sabe que o país que mais tem poder de influencer na venda de produtos digital é o Brasil. Nós consumimos muito através das redes sociais. Mas o que eu vejo como marketing de uma empresa tradicional, a gente primeiro se adapta muito à cultura local, mas é algo que não tem volta. Ou você vai, ou alguém vai por você. Se é entrar numa nova plataforma, se é fazer uma comunicação diferente, se é participar de uma feira, não tem volta. O que eu vejo é a gente quebrar algumas barreiras, algumas resistências, entender o que essas ferramentas trazem de melhor. Eu ganho em processos, eu ganho em agilidade. Então, se antes eu precisava investir X tempo para fazer um crono do mês, hoje eu tenho plataformas que me auxiliam, eu forneço ali as informações, o que eu preciso, ela me traz um crono. O tempo que eu perderia nesse desenvolvimento, eu posso estar pensando em algo criativo, eu posso estar pensando, fazendo à frente e usar o que essas ferramentas têm de melhor. O que eu acredito muito é que a gente precisa estar cada vez mais crítico, porque o mesmo local que eu busquei essa informação, o meu concorrente pode estar buscando essa informação. E aí a gente vira muito assim, vira um padrãozinho. Sim. Então, aquilo que eu falei lá no começo, a gente tem que ter a conexão, a gente precisa ter experiência, mas a gente precisa olhar para o que é o nosso propósito, né? O que eu quero comunicar, sempre fazer essa validação do que eu estou comunicando, porque se eu buscar sempre da mesma fonte, eu acabo me tornando igual a todo mundo. Então, não tem volta. O digital, ele vem para agregar, ele vem para trazer, nos dar mais tempo. Colocar lá na agenda o tempo que eu ficava fazendo um planejamento, desenhando alguns fluxos. A parte de todas as ferramentas digitais, elas vêm para agregar. E nós estávamos conversando anteriormente, a gente precisa ter autoridade no que a gente comunica. Seja nos nossos perfis, que a gente é dono, que tem autoridade, né, para gerir o conteúdo, ou seja nos canais digitais. Mas nunca perder a autoridade daquilo que a gente estiver falando. Exato. As pessoas sempre vão estar envolvidas num processo e às vezes eu vejo muitas pessoas comentando, acho que tem muito medo que a inteligência artificial substitua. Não vai substituir. Talvez algumas tarefas, sim. Né? Mas sempre vão ter pessoas por trás, né? A inteligência é artificial. Ela não aprende sozinha. Ela aprende pela experiência com o humano. Então, a gente nasce e muitas coisas vêm com a gente vai desenvolvendo. A inteligência artificial, se ninguém mais abastecer ela vai se desenvolver sozinha. Ainda assim, ela é artificial. Ela veio para mudar as nossas relações. Todas. Mas ainda assim vai precisar sempre do humano. Claro, não vai precisar de 100 pessoas, mas vai precisar de 10. Mas sempre vai ter interferência de humano. E aí vai ser a diferença, né? Quem vai se diferenciar? Aquele que está se desenvolvendo, aquele que tem um senso crítico, ou aquele que usou dessa ferramenta para ganhar um tempo e descansar um pouco. Não, é sempre aquele que estiver inquieto, provocando, saindo da zona de conforto. Exatamente. Essa feira, ela foi uma experiência, foi uma entrega, foi comemorativo. Mas como marketing, em 21 de julho de 2021, dia do amigo, a gente fez o lançamento da nossa geração 8. Então, nossos projetos são divididos em gerações. Geralmente, a cada 10 anos tem uma geração. E nós estávamos com o projeto, bem dizer, pronto, né? Quando a engenharia quando eu falo nós, eu digo a empresa como todo, mas a engenharia estava com o projeto pronto. E como é que eu lanço um produto em meio a uma pandemia, onde os nossos clientes estavam todos com as garagens cheias? Ninguém estava andando de ônibus. Não lança, né? Não tem como lançar. E aí eu vejo que essa inquietude pertence, né, permeia por todos os níveis, né, da empresa. Nós vamos lançar. Como que eu lanço um produto que ele tem um valor agregado, ele aumenta o preço, o mercado não quer, porque o produto que eu tenho hoje ainda está na curva de expansão, ele não começou a cair, ele está maduro, ok, mas ele ainda está forte no mercado, eu ainda estou com um preço melhor do que o meu concorrente e eu vou lançar. Não podia aglomerar. E aí começamos um estudo, como é que eu faço isso? E aí veio uma fala do James que trouxe um conceito que é o cliente lançador. Então, entender qual um cliente poderia ser o cliente lançador. E com base nesse conceito, a gente começou a entender o que a gente poderia fazer. E nós temos um espaço, que é um espaço denominado espaço do cliente, que eu faço a entrega do ônibus. Então, você compra um carro zero, tem um topzinho lá na garagem. Imagina que eu tenho aquilo lá na proporção de um ônibus de 15 metros, de um Volare.
eu faço essa Legal. entrega. E a gente selecionou clientes, né, analisando o poder, né, de compra, porque a gente estava também numa questão que os bancos, questão de crédito, analisar o mercado, analisar o cliente que precisava renovar a frota, entender o cliente que tinha a blindagem de marca. E aí a gente desenhou que a gente iria fazer 30 lançamentos. Eu dizia, olha, fulano, quero fazer uma reunião com você aqui na Marco Polo. Você pode vir tal dia? Posso, mas ele não sabia por que era. A gente chegava, trazia o cenário, fazia uma apresentação institucional, mostrava o que era a empresa, nosso status, quem somos, para onde queremos ir. E ele entrava num veículo, dentro ali na empresa, um veículo todo blackout, o veículo, e ele ia para até um espaço. Nesse espaço, ele enxergava o carro dele num projeto de pintura. Ou seja, não era o carro que ele estava acostumado a ver, mas era a marca dele num ônibus que ele nunca tinha visto. E ele olhava para essa imagem, a porta se abria e estava esse produto ali, novo para ele. E a gente fez isso para 30 clientes. 30 que virou 40, que virou 50. E antes do lançamento, a gente já estava com um número de veículos vendidos, porque a gente conseguiu validar o projeto antes do lançamento, porque eu estava no meio de uma pandemia. Então, a gente foi fazendo esse lançamento. Só que, assim, chegou na empresa, confidencialidade, não fotografava, não podia compartilhar informação e tu tinha que assinar, se tu queria, tu tinha que assinar o pedido ali. E tu garantia ali a tua compra. Então, isso foi um projeto que a gente precisou trabalhar os atributos técnicos, né, do produto, vender todos os atributos, posicionar o produto frente ao mercado, e olhar muito para a necessidade de cada cliente. O que ele precisava, o mercado que ele atuava, o tamanho da frota. Feito isso, feito esses 30 lançamentos, a gente resolveu fazer então uma live de lançamento. Era para ser 30 minutos, 1h30 de live. A marca desse cliente lançador, naquela semana, foi a marca mais falada. Procurar lá no Google a marca. Ele cresceu 254% as menções por essa marca, quando busca. Então, não apenas esse cliente, mas a nossa marca. E a gente ficou com uma audiência muito grande. Eu não tenho os números atualizados agora, mas a gente, por 1h30, a gente apresentou todos os atributos do produto. A gente tinha emoção, a gente estava conectado com todas as nossas fábricas no mundo. Então, essa é uma entrega de um valor agregado, porque a gente precisou ressignificar tudo que a gente fazia. Eu lembro que a gente estava num local, na transmissão, era tão frio, a geada estava assim nos carros. E lá dentro nós estávamos num lugar escuro e a gente precisava ter emoção, a gente precisava ter calor. E tudo funcionou assim como uma grande orquestra. Tudo funcionou. Na hora que começou a live, o site subiu, as redes sociais saíram com todos os posts, o disparo de e-mail marketing, as mensagens, tudo funcionou assim, conspirando. Não é que tudo funcionou porque tinha que dar certo, porque a gente se preparou muito para aquilo. Então, assim, esse dia foi um dia que a gente concretizou um planejamento de algo em meio a uma pandemia e que deu muito certo. Então, eu acredito muito que o possível sempre tá nas nossas mãos. Basta a gente ousar um pouquinho. Conselho, não sei se é um conselho de ouro, mas é algo que eu acredito e que eu vivo, né? Que eu compartilho com os meus. Eu acredito muito que é a essência, cada um conhecer a sua essência. Eu amo o que eu faço, eu tenho muito orgulho, né, da profissão que eu escolhi, o poder que existe, né, em comunicar. E eu vejo muitos profissionais que chegam, né, recordo muito de uma entrevista que eu participei, que era uma estagiária, e ela disse que teria muito a agregar, porque ela precisava oxigenar a nossa comunicação, porque nós éramos muito tradicionais e que o tradicional não funcionava mais. E aí eu refleti muito e essa pessoa veio trabalhar comigo, né, um tempo depois, ela trabalhou e aí eu entendi o que ela queria dizer. Ela criou a consciência que o tradicional é importante e quando ela fala do oxigenar, né, é a essência, ela queria trazer a essência dela, a verdade dela. Seja uma empresa grande, uma empresa pequena, o que a gente precisa é alinhar os nossos valores com os valores de onde a gente está. Nada contra, mas eu acho que eu não me daria bem trabalhando numa empresa que vende tabaco. Eu acho que eu não teria a felicidade que eu tenho. Eu acho que
parte do princípio. Assim como eu falei que a gente não comunica a qualquer custo, é importante que o profissional não se venda a qualquer custo. Todo mundo tem seus boletos para pagar, sim. Mas é importante também fazer essa conexão. Porque o nosso propósito, eu tenho um propósito, eu, Adriana, um propósito de vida. Todo dia eu preciso fazer a diferença para alguém. Quando eu chego em casa, na hora de deitar, que eu vou fazer minhas orações, né, que eu vou lá refletir sobre o que passou, eu preciso parar e pensar, o que eu fiz hoje para alguém? É um bom dia, é um sorriso, coisas simples, mas genuínas. Não é o elogio por elogiar, não é a palavra por falar. Então, se eu tenho o meu propósito alinhado com o que eu faço, as marcas e as empresas também. Então, os profissionais que estão vindo agora têm a oportunidade de fazerem coisas que a gente demorou muito tempo para fazer. A gente estava falando sobre a nossa geração, a gente demorava tempo para construir, os planejamentos eram longos, eram morosos. As ferramentas estão aí, usem do digital, usem o máximo que for possível, mas sejam críticos sobre isso. E aí não é um conselho de ouro, mas é um conselho saudável. Genuíno. Genuíno. Escolham alinhar seus propósitos nas empresas, nas marcas, no que vocês estão fazendo. Não é que vai ser mais fácil, vai continuar tendo problema, mas vai ser verdadeiro. E tudo que é verdadeiro, a chance de dar certo é muito maior. Então, só existe uma forma de fazer bem feito, né? E aí, fazendo com verdade, acho que é o que funciona. Então, quero muito ver o mercado crescendo cada vez mais, a gente fazendo parcerias, trabalhando de forma colaborativa, os profissionais de marketing, as agências. Isso só vai fazer bem para o segmento, para a gente, né, para todos nós como profissionais. A gente tem a possibilidade de quebrar as fronteiras. A gente tem a nossa comunicação no Brasil, ela é muito rápida, ela se adapta. O Brasil é intercontinental. Olha quando a gente precisa comunicar de norte a sul, o que a gente precisa fazer. Então, a gente já vive um mundo dentro do próprio Brasil. Então, vamos olhar para tudo que a gente tem de melhor e trazer esses valores, associar isso às marcas, à nossa essência como um todo. Que legal. E acho muito legal, também tenho muito dessa visão de alguma forma contribuir com pequenos gestos diários, assim, né? Acho que isso faz muita diferença para quem recebe e para quem faz também, né? A comunicação, ela tem que ser desburocratizada, ela precisa ser simples. A gente poderia estar falando aqui só em siglas, trocando siglas e né, essa nomenclatura que faz parte, abreviação. Mas quanto mais simples for a comunicação, eu acredito que o alcance dela é muito maior. Exatamente. Quanto mais real ela for, mais... acho que eu sou muito do genuíno, assim. Tem que ser genuíno, sabe? Quando tu começa a inventar demais, aí já, que nem tu falou, daqui a pouco começa a burocratizar demais o negócio e já não tem o mesmo efeito, né?